Provérbios capítulo 14, verso 1. Queridos, a semana passada eu fiz um negócio que eu não me senti bem. Para correr e terminar no finzinho, eu não me senti confortável com tudo aquilo que eu tinha preparado para isso. Então, eu vou caminhar. Se eu perceber que nessas explanações de hoje, porque são preciosos os textos de hoje também, eu seguro um pouco e termino quinta-feira que vem. Tudo bem, querido? Porque não quero jogar, não é assim que funciona, é a palavra de Deus que está em jogo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Bom, isso está dizendo que com a própria conduta a pessoa destrói. O texto aqui está falando no sexo feminino, está se referindo a uma mulher que estraga a sua família, estraga o seu casamento com a sua conduta, com o seu comportamento. Mas isso aqui não se aplica apenas à mulher, aplica-se também ao homem. A primeira coisa que fica claro nesse texto é que aonde há sabedoria, o lar é edificado. Isso é fato. Um lar onde tem sabedoria, um lar onde a palavra de Deus, onde os mandamentos, os princípios e valores esses são vivenciados por ela e por ele, é um lar edificado. Não tem como dizer aqui que a responsabilidade da edificação do lar aplica-se apenas à esposa, aplica-se também ao marido, porque homens sábios edificam as suas famílias, edificam os seus lares, mas homens insensatos destroem. Quantos homens casaram-se com princesas e se comportam como monstros? Quantos homens receberam de Deus pedras preciosas, mas eles, com seus comportamentos, destroem, trazem infelicidade. Há um caos dentro de casa, moral, espiritual, sentimental. Aonde isso pode terminar, em alguns casos a gente já sabe, lamentavelmente, que alguns vão acabar terminando em divórcio, em adultério, em suicídio, em uma vida de infelicidade, com doenças emocionais e até físicas. Toda família, quando busca viver os princípios da palavra de Deus, não é apenas um ou outro da casa que será abençoado. A casa inteira, quando toda a família ela se aplica constantemente a viver, se esforçar, buscar no Senhor, todos são abençoados. Por exemplo, eu olho para a igreja nessa quinta-feira e vejo a igreja parcialmente com os seus... Meu coração se alegra. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Famílias podendo sentar e ouvir. O livro de Provérbios é precioso, porque ele traz aqui assuntos que pegam de filho a pai, esposa a marido, de obreiros, etc. e tal. Então, o que você está fazendo hoje aqui aplica-se nesse contexto, quando a família inteira ela se aplica a vivenciar os mandamentos. Mas a gente vai acertar sempre? Não. A gente vai falar o que não tinha que falar às vezes? Não estou dizendo que isso aqui é válido, mas acontece. A gente vai saber o que é certo e às vezes vai fazer o errado? Sim. Só que permanecer no erro, tem um provérbio aí fora que diz que é falta de inteligência, para não dizer burrice, não é? Então, tem coisas que a gente sabe, aprende e não faz, a regra é clara, não é? Vai dar ruim. Por quê? Porque a sabedoria não foi aplicada. Mas quando toda a família, ela busca o Senhor, a gente percebe que a família pode passar por dificuldade financeira, mas ela está unida, ela tem paz, ela tem alegria. Eu já disse aqui nesta igreja que nesses 29 anos de pastoreio, eu entro em alguns lares e você percebe uma atmosfera diferente de outros lares. Você sente que a presença de Deus está em alguns lugares. Isso não tem a ver só, óbvio, não tem a ver com condição financeira, mas tem a ver com o temor do Senhor dentro de um lar. Por isso,
Quando falta sabedoria dentro de casa, vai ter desgraça, vai ter desalinhamento, vai ter desagregação, tanto dele, quanto dela, quanto dos filhos. Então, começa o texto dizendo, nesse primeiro verso, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Ou seja, nossos comportamentos podem manter o lar debaixo de uma bênção, pode trazer crescimento, pode trazer alinhamento, mas pode ser também que um dia o que foi amor, hoje virou terror, infelizmente. A gente só não pode ficar com esta questão de querer julgar quando eu sou o réu da história. Mas olha que coisa para a gente pensar. O texto descreve aqui o comportamento de uma esposa. Qual é o padrão bíblico de uma esposa ideal? Provérbios 31, verso 10. Acompanhe comigo. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Oh, glória, aleluia. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Diga amém aí, mulheres. É de você que está falando, tá bom? É de você. Esta esposa ideal, atenção solteiros, olha o que vocês têm que buscar. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadorias. Óbvio que está se referindo ao comportamento daquela época das esposas que faziam a manutenção do lar, não deixando faltar o sustento através de buscar o gênero alimentício. E aqui compara como aqueles que trazem o alimento para uma cidade ou para uma nação. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Diga glória a Deus, irmã. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Verso 10, verso 18. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres, os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido, ele é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Eita, Jesus, está falando de você. Aleluia, né? Ela nunca tem preguiça. Continua falando com vocês. E está sempre cuidando da sua família. Aleluia. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. E ela está aqui essa noite, aqui, Fernanda está aqui. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Atenção, homens. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e seja elogiada por todos. Uau! Todo mundo gosta. Mulherada, os homens é o sonho. Quem não tem? Quem tem, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, qual é a mulher zica? Está na Bíblia. Qual é a mulher B.O.? Aquela que a gente não, os solteiros, corram delas. Olha o que diz Provérbios 21, 19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta.
No caso, rixosa. Não ouvi glória agora. Que só sabe reclamar. Interessante, né? Agora há pouco havia um aleluia, uma atmosfera aqui, anjos batendo asas aqui. Agora parece que já diminuiu um pouco. Mas olha que coisa interessante quando se fala de rixosa. Rixosa é aquela que tende a causar brigas. É aquela que é briguenta, causadora de confusão. Vive atrapalhando a vida emocional dos outros, do seu lar. Para essa esposa que não está aqui dentro esta noite, eu creio. Olha bem, é melhor viver sozinho no deserto. Falando em deserto, calor durante o dia, baixas temperaturas à noite, bichos peçonhentos andando por lá, necessidades. Como que a Bíblia diz que é melhor viver num deserto do que morar com uma mulher briguenta? Pois bem, o texto, não vamos esquecer que o pai está dando um conselho para o filho. E ele está dizendo, começa falando sobre o valor, sobre aquela que edifica. E ele vai tratando sobre a referência que ela traz para a família, para a sociedade. A cidade sabe. Querido, na verdade, quando você vê um homem bem arrumado, quando você vê um homem feliz, pode saber, tem uma boa esposa. Viu alinhado, pode saber da esposa. Mas se vê lambão, fubá velho, tranqueira, principalmente entre elas, o comentário vai ser um só. Meu Deus do céu, hein? Que mulherzinha é essa aí? Você viu, irmão, como é que estava hoje? Jesus, parecia que tirou a camisa de dentro da garrafa. Meu Deus, e não sei o quê. Está na Bíblia. É uma ilusão. Óbvio que aqui não está justificando não cuidar do corpo, não cuidar da aparência. Mas aqui está dizendo que é um equívoco buscar para viver uma vida a dois quem olha apenas para a aparência. Aqui está tratando do perfil de uma esposa que zela, que cuida, que ama a família, que ama o marido. Óbvio que isso aqui é uma via de mão dupla. Não tem aqui nenhum pejorativo de desqualificar, mas de dizer, ó, se ela é o que é também porque o seu marido é abençoado. Porque chega uma hora que quando a planta para de receber água, a tendência dela também é morrer. Então preste atenção, que Salomão está dando um conselho para o filho, dizendo, preste, filho meu, atenção com quem você vai construir o seu relacionamento. Digo isso aqui também, as moças, as mulheres, com quem você vai construir um relacionamento? Com alguém que é briguento? Com alguém que não cuida da família? Com alguém que não é gestor? Com alguém que não é provedor? Com alguém que é rixoso? Com alguém que só vive questionando, trazendo infelicidade dentro do lar? Dá para dizer aqui, querido, que muitas vão pela aparência, vão pela beleza física e quebram a cara. Homens que não gostam de trabalhar. Pegue tudo isso que falou aqui de uma mulher e transforme agora fazendo a declaração para um homem. Veja como deve ser desagradável conviver com um homem que não faz o que ele tem que fazer. E esse peso, às vezes, é o que tem causado destruição nos lares. É quando o fiel da balança está pendendo mais para os defeitos do que para as qualidades. A gente fala, apesar de tratarmos isso aqui de uma maneira muito clean, vamos dizer assim, light, mas tem um momento em que as coisas elas começam a dar ruim, quando um dos dois não cumpre o seu papel de sabedoria. Por isso a sabedoria é importante tanto para o homem quanto para a mulher. E não é apenas sabedoria de saber, mas é a sabedoria de viver. Verso 2: quem anda pelo caminho reto teme o Senhor,
quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Esse desprezar do texto, ele vem aqui dizer que pode ser de uma maneira inconsciente, porque da maneira consciente seria simplesmente um ato de estupidez, não é? Mas o fato de alguém desprezar a sabedoria inconscientemente não atenua. Eu vivi assim porque eu não conhecia a palavra de Deus. Pois é, mas o estrago está feito. Tem coisas na vida que a falta do conhecimento de certas ações, no caso aqui a sabedoria, nós não vamos eliminar as consequências. Então o texto está dizendo para nós no verso 2, que quem anda pelo caminho teme o Senhor. Agora quem escolhe estradas tortuosas, despreza a sabedoria. E por desprezar a sabedoria, uma coisa só vai dar. Então, eu trago para mim que existe um princípio que não cabe dentro de um relacionamento cristão. Dá para falar em incompatibilidade de gênero para alegar destituição de um casamento? Olhando para a Bíblia? Se eu sei o que eu tenho que fazer como homem, se a esposa sabe o que ela tem que fazer como mulher, então essa história de sanguínea, meu pai era assim, minhas irmãs são assim, você está dando um recado: Jesus, aqui o Senhor não reina. Em nossa casa nós não passamos de fachada. O que eu faço na igreja, quando eu levanto, quando eu canto, quando eu dou glória, é mentira. Porque numa casa onde tem sabedoria, tudo que eu vi de errado a minha mãe fazer, o meu pai fazer, eu estou dando um exemplo, não que fizessem, eu não tenho que replicar dentro do meu relacionamento. Quem faz isso está desprezando a sabedoria. Agora, dentro dessa linha, que também está falando de desprezar a sabedoria, no caminho que tem que escolher, Provérbios 28, verso 6, abra sua Bíblia, veja o que ele diz. Tem muita gente que acha que trazer para dentro de casa valores financeiros, tanto ele quanto ela, ou apenas cuidar de corpo e descuidar da família, e por aí vai embora, ele pode até ter um enriquecimento, ele pode até ter alguns bens, mas Provérbios 28, 6 diz assim: é melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O que está dizendo? Quando eu me desvio daquilo que Deus estabeleceu para mim, como filho, como esposo, como você como mulher, e eu traio esses valores e princípios, eu estou partindo para a desonestidade. E não há vantagem, não há valores positivos que possam trazer ganho para a família quando a desonestidade ela é vivida não apenas no conceito daquilo que você já sabe, que são mentiras, enganos, etc. e tal, mas é se desviar daquilo que Deus estabeleceu. Por exemplo, quando Deus diz na sua palavra de honrar marido, honrar esposa, se eu assim não faço, eu estou sendo desonesto. Quando a Bíblia fala da esposa também de obedecer o marido, e obedecer aqui não é ser escrava, ser capaz e ser torturada pelo marido, mas aqui como quem teme a Deus, e assim eu não faço, eu estou sendo desonesto quando eu digo que eu sou cristão, mas eu sou cristão só pelo que me interessa. Eu gosto do Salmo 23, mas o 119, quando fala os teus decretos, para mim são caminhos de vida, nem sempre funcionam. Verso 3, a língua, a conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Quem é o insensato? É aquele que fala muito. E por falar muito, ele acaba se complicando com as suas palavras. Pessoas que não têm sabedoria, não controlam a sua língua, se tornam reféns do que falam. Elas tropeçam na própria língua. Ou porque elas desprezam, ou porque ignoram. Apenas por uma questão de ego. Então tem gente que não pode ver uma aglomeração de pessoas, que ele precisa fazer gracinha, que ele precisa soltar algumas coisas, e às vezes fala o que não deve. Nem tudo aquilo que a gente pensa, às vezes a oportunidade nem nos é concedida, a gente está falando. Às vezes a gente ultrapassa o momento que nem nos foi concedido.
eu estou falando como quem diz pelos cotovelos. E eu tropeço na língua, eu não sei me controlar. Eu não sei me dominar. E aí o texto está dizendo para nós sobre as consequências de pessoas que acabam se colocando como insensata, porque a língua delas se tornou vara na vida delas. Se eu abrisse aqui a oportunidade para a gente falar, eu diria para os irmãos que quantas pessoas e exemplos você tem na vida de pessoas, ou já teve, ou já viu, de pessoas que falam demais, que não sabem o momento de falar, que não deixam os outros falar, que fala o que não sabe, dá opinião do que não sabe, que escuta, reposta, que fala, replica, e que faz até bobagem. Sabe qual o nome que a Bíblia dá para esse tipo de gente? Gente perversa, gente que não tem a retidão. Agora, Provérbios 12, 6, que você já estudou comigo, olha o que ele fala. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Ou seja, gente que não pondera no que fala, está na condição de gente perversa. Gente que perde o controle facinho e fala o que vem na boca. Gente que estoura. Gente que não sabe alinhar. Ei, você é crente, rapaz? Que conversa é essa? Ei, da onde saiu essa expressão? E aí o texto vai dizendo que a perversidade na vida dessas pessoas é o laço que ela está armando. Então, de vez em quando, a gente pode encontrar algumas coisas do tipo: fulano é crente? Nossa, mas ele curte todas as coisas que eu posto lá. Eu não sabia que ele era. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente, como diz o texto, a conversa do arrogante, do insensato, se torna uma vara sobre ele. E aqui a gente aplica esse princípio, não apenas com falar, mas o falar também, como é o próprio texto traz aqui, trazem sobre a pessoa um peso. Você começa a falar com algumas pessoas e com 2 minutos já dá para fazer uma leitura, menos que isso, do que ela tem no coração. Porque a língua dela já mostra quem ela é. Verso 4. Um estábulo sem bois permanece limpo. Provérbios é fantástico. Ele sai de um assunto e vai para o outro. Mas é a força do boi que provê a colheita farta. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que não é importante ter resultados sem limpeza. Pelo contrário. O texto está dizendo que limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, é sinal de estagnação. Então, como dizia a minha avó Júlia, que descansa no Senhor, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é? Que não é bíblico, mas funciona muito bem. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que limpeza sem trabalho não é sinal de progresso. E ele diz assim, que o favor que às vezes algumas pessoas acham que estão fazendo, dentro do contexto de ter, mas não ter a vida alinhada, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, mas estou desalinhado. Não é? Ele diz que o que Salomão está dizendo aqui é que a vida sempre vai ter movimento, sempre vai ter barulho, sempre vai ter sujeira. Mas está dizendo que a gente precisa analisar que vida estagnada se aplica quando uma coisa está desalinhada com a outra. Você pode ter sucesso no trabalho, mas a vida pessoal está uma sujeira. Então eu prefiro aplicar isso aqui e estar ali. Não, uma coisa precisa estar alinhada com a outra. Eu sempre digo aos amados aqui da casa, Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de sujeira. As coisas do Senhor caminham equitativas, certas. Então, muitas das vezes a gente olha, como o texto diz, que é necessário a gente ver se nós não estamos vivendo uma vida de estagnação. Estou ganhando dinheiro, mas estou todo errado. Minha casa está suja, não suja apenas na condição física, mas em comportamentos, em atitudes, mentalidade, e por aí vai embora. Qual é o alerta que Salomão traz para nós aqui?
nós precisamos manter a nossa casa limpa, organizada, estruturada. Mas isso não nos dá o direito de que a alegria seja roubada em detrimento de outra coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem lar que você não é, parece que você não mora ali. Você não pode respirar. Ai de você se deixar. Não tem paz. Acaba fazendo dentro de casa um inferno. Uma vida de briga, uma vida de confusão. Salomão está dizendo, nós precisamos manter a nossa casa limpa. Mas não a custo de diminuir a alegria de ser livre dentro dos nossos próprios lares. Você já imaginou? E agora falando aqui, deve ter passado alguma coisa na sua cabeça. Perceba que não justifica ter um lar bagunçado, tanque cheio de roupa, banheiro sujo, encardido, fedido, lodo comendo solto, pasta de dente na pia, tudo largado. Todo mundo é responsável. Mas o que está dizendo aqui que você deve fazer, mas não se esqueça, não diminua a alegria de quem está lá dentro em detrimento daquilo. Passou o dia inteiro, passa a semana inteira, passa o mês inteiro e não tem alegria. Não tem alegria a dois. Porque o serviço da casa passou a ser mais importante do que vida a dois. Passou a ser mais importante do que vida em família. Pastor, qual a saída? Seja equilibrado. Faça as coisas com disciplina. Um exemplo muito clássico, escola bíblica dominical. Eu não vou à escola dominical porque eu tenho que ir na feira e tenho que fazer comida. Isso é bem desalinhado. Porque sacrifício para você está longe. Você poderia fazer isso de algumas maneiras. Deixar pronto antes, levantar mais cedo, ir na feira ou depois da escola dominical, deixar as coisas alinhadas. Aliás, o que você está fazendo? Você está preterindo uma coisa e desalinhando outra. Aí amanhã você reclama porque que teus filhos estão longe do caminho do Senhor, porque que teu marido não quer mais servir ao Senhor, porque que a tua esposa não serve ao Senhor, porque que a vida espiritual está desalinhada. Lógico, eu estou alinhado, eu estou fazendo uma coisa em detrimento da outra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós não podemos diminuir a alegria de viver no lar em detrimento daquilo. Qual é a sabedoria aqui, a chave dessa sabedoria? Seja uma pessoa organizada, disciplinada. Estabeleça metas que você possa cumprir. Não sacrifique a família para ter, para possuir. Também entenda que não adianta ter e a casa está toda desalinhada. Aqui esse desalinhamento também serve no campo espiritual. Eu estou acontecendo, mas espiritualmente eu estou ao avesso, virado de cabeça para baixo. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Satanás tem preparado alguns laços e tem levado alguns que perderam, abriram mão daquilo que Deus lhe deu. Provérbios, verso 5 do capítulo 14. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentira. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, em que a honestidade, ela está banalizada no sentido de não considerar. Virou coisa banal. Hoje, tem um país que você deve conhecer, onde a mentira parece que traz sucesso, que traz status, que traz produtividade. E, no entanto, a palavra de Deus está dizendo sobre essa questão de testemunha falsa, né? A testemunha falsa, ela respira mentira. E isso é uma coisa interessante, porque Jesus bateu seriamente nisso na sua presença terrena aqui, falando sobre mentira. Ele disse em João 8:44, dizendo para aquela multidão, para os fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Deixa eu lhe dizer uma coisa para os irmãos para sair desse versículo. Em hipótese alguma, a mentira é aceitável na vida de uma mente regenerada. Dá uma olhada no verso 7 do capítulo 12 comigo, por favor. Olha o que diz. Testemunha falsa, que diz mentiras,
e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. É assim que se qualifica uma pessoa que não anda com verdade na boca. Uma pessoa que só tem prazer em trazer confusão. O conceito de testemunha falsa é essa. É aquele que semeia desentendimento. Verso 6. A sabedoria não habita na insensatez. Pessoas que zombam da sabedoria nunca vão compactuar com as coisas corretas. Pelo contrário, o zombador ele vai procurar sabedoria e nunca vai achar, porque o discernimento dele é em coisas, bens, momento, em situações que ele possa ter vantagem. E para ele entende que sabedoria é conhecimento. Mas olha que coisa interessante. A sabedoria é mais do que o conhecimento. Muito mais. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E é interessante que há muitas pessoas cultas que são tolas. Sim ou não? Tem gente que dá azia no antigo sorrisal. Se acha. É difícil até de se relacionar. Agora, olha que coisa interessante. Existem pessoas que nunca frequentaram um campus acadêmico. Não têm formação a nível de conclusão dos estudos. Mas elas são sábias. O conhecimento que elas têm faz com que algumas pessoas que têm vários títulos se calem diante dela. Sabedoria é diferente de conhecimento. Tem gente que acha que os diplomas é que vão fazer com que ela seja reconhecida, destacada. Mas não é. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar, mas a sabedoria está em aplicar o conhecimento naquilo que é certo. Por exemplo, começamos falando aqui no verso 1 sobre aquele que edifica o lar. Eu sei, você sabe. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho agora? Desprezo ou trago para a verdade? É isso que o verso 6 está dizendo. Verso 7, afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Quem anda com tolo se torna tolo. Discutir com tolo fica pior do que o tolo. Gastar tempo com tolo que não é louco, aqui é tolo. Não é gente que tem problema da mente. É gente que é imprudente, é gente que é insensato, é gente que é ímpio. O primeiro passo que a gente traz para a nossa vida, para a gente crescer, é se afastar de pessoas tolas. Tem gente que se afasta da nossa vida e não deixa saudade. Tem gente que se afasta e a gente chora. Porque se você começar a andar com tolo, você vai falar igual tolo, você vai gesticular igual tolo. Aliás, não precisa muito, né? Temos uma sociedade que já se veste, fala, se comporta, canta igual alguns aí. Parece tudo um bando de robô, tudo programado. O que Salomão está dizendo é: afaste-se de pessoas escarnecedoras. Quem se qualifica nos escarnecedores? Aqueles que desprezam a palavra de Deus. Irmãos, é simples. Se não serve, se não é temente a Deus, é para estar no meu círculo? É para fazer parte do meu dia a dia? Eu sou obrigado a trabalhar, eu sou obrigado a ter vizinhos, eu sou obrigado a frequentar alguns lugares, mas eu não sou obrigado a trazê-las para a minha vida pessoal. Nunca falhou e dificilmente vai falhar. Quem anda com tolo no sentido de trazer para a vida íntima, vai começar a falar igual tolo, vai começar a rir igual tolo. Tem gente que não tem personalidade, ele precisa imitar alguém, sempre. Eu acho interessante que de vez em quando saem umas modas assim, no futebol, no campo artístico, no dia seguinte, está todo mundo fazendo gestos, se comportando, cortando o cabelo, usando algumas coisas. Você fala, meu Deus do céu,
É o que a Bíblia está dizendo. Quer crescer na vida? Se afaste de pessoas tolas. Pessoas que não têm sabedoria. Agora, se você insistir em andar com pessoas tolas, você vai falar igual elas. Vai se comportar igual elas. E olha que coisa interessante. Você vai ter prejuízo na sua vida. Você vai afastar boas pessoas da sua vida. Você vai perder dinheiro com isso. Você vai deixar de crescer intelectualmente, espiritualmente. E deixa eu te dizer uma coisa, até ministerialmente. Porque escolheu andar com pessoas tolas. Verso 8. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmo. Quem é prudente? É aquele que anda à luz da palavra de Deus. Quem é o tolo? É aquele que vive enganando a si mesmo quanto à sua identidade e o seu destino. Você querer ter uma coisa que a sua condição não te traz. Você querer ser uma pessoa que você não é. Quem é o tolo que está chamando aqui? É aquele que engana a si mesmo e prejudica o seu destino. Eu, às vezes, tomando café com Fernanda, a gente, às vezes, se depara com algumas coisas que são ruins na vida. Porque não é legal você ver pessoas, daqui a algum tempo, se dando mal. Mas quando você olha o currículo de vida, o que semearam e o que estão semeando, a Bíblia teria que ser mentirosa para ter uma colheita boa. Porque aquilo que eu semeio de tolice hoje, perder tempo, gastar mais, etc, me comportar, viver, andar do lado de pessoas tolas, lá na frente vai ter um peso, irmãos. Nós já vivemos um momento que na definição de um pastor para uma determinada igreja, a conversa que veio foi essa assim: ele é um excelente homem, mas o problema é a esposa. Olha que palavra. Não, ele não pode assumir a igreja porque para aquele lugar a esposa dele é um problema. Olha onde uma pessoa tola pode atrapalhar. E vice-versa. Ela é uma bênção, cara. Mas o marido, problema demais. Quer ser o que não é. Falar o que não existe. O texto está dizendo que essas pessoas fazem da vida uma corrida enganosa. Elas não pensam em agradar a Deus, em honrar a Deus. Gente tola não para pensar que vivendo na mentira, na estupidez, na ignorância, ela está entristecendo o Espírito Santo. Deveria de ser o contrário. Quem conhece a verdade deveria de procurar honrar em todos os dias o Espírito Santo. Mas quando nós nos comportamos como tolo, a gente nunca parou, talvez, você já deve ter feito, eu que não, pensar o quanto as nossas tolices entristecem o Espírito Santo. O quanto algumas famílias se destroem, casamentos acabam, relacionamentos de amigos acabam, pessoas são mandadas embora do trabalho por causa de comportamento. E funciona quase sempre assim. Precisa mandar 2 ou 3 embora. Quem são, chefe? Fulano, fulano e fulano. Mas por quê? Porque é a mesma coisa. Você vai tirar um daqui e vai ficar o mesmo comportamento. Quer acabar com o problema? Tira fulano, fulano e fulano. Corta o mal pela raiz. É simples assim. Perceba que a Bíblia tem razão. Verso de número 9. Quem zomba do pecado é louco. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. É interessante isso, né? Porque eu tenho os filhos de Noé, que 2 deles, eles se comportam como pessoas sensatas. Mas Cã, ele fez o papel do insensato bem feito. Ele vê o pai, que não tinha experiência com a videira, e ele zomba do pai quando encontra o pai nu em uma tenda. E aí, é interessante que o Provérbios aqui que nós acabamos de ler, ele fala muito bem sobre isso. Que os insensatos zombam. Acha legal. As pessoas acham legal se comportar inadequadamente. As pessoas acham legal, por exemplo, não é?
tacar fogo no índio. Você se lembra desse episódio? Você viu como pegou fogo a nação esses dias? Com um filho de um sujeito que tem um cargo público do judiciário, andando com um relógio no braço de 2 milhões e com um tênis não sei quanto. Acha legal. É legal ver uma nação onde o pacote de arroz está custando R$ 45 e fazendo aquilo. Os insensatos zombam. Eles acham legal viver assim. Aí o texto diz que os justos reconhecem quando erram. E aqui é muito legal isso aqui, irmãos, porque nós não vivemos acertando. Mas qual é uma luz que norteia pessoas tementes a Deus? Quando a gente erra, a gente busca a reconciliação. Esse é o ponto que norteia uma pessoa que gosta, que preza pela sabedoria. E não aquela pessoa que deixa amanhã, depois de amanhã eu conserto, depois de amanhã eu conserto, depois de amanhã eu vejo. Hoje é um cisco, amanhã virou uma pedrinha, amanhã já é uma pedreira. Diz o texto que as pessoas que são justas reconhecem e buscam reconciliação quando erram. O tolo dá risada das suas bobeiras, das suas idiotices. Verso 10, a vida nem sempre é fácil. Isso aqui é uma verdade. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Essa palavra aqui, Salomão está dizendo das emoções. É verdade que nem sempre, nem todos os dias você está feliz. Ah, pastor, mas quem tem Jesus é feliz. Oh, glória, irmão, eu também sei. Isso é fatal. A gente vai morar na eternidade, lá a gente não vai usar óculos, não vai ter dor de dente, não vai fazer canal, lá não vai ter governo, lá não vai ter, enfim. Governo que eu falo é governo que você já sabe, né? Esse que está por aí. A palavra está dizendo que cada coração conhece a sua tristeza. Mas aqui há um princípio que está embutido nesse texto, que a gente precisa saber dosar as coisas. A gente não pode transferir a nossa amargura para fazer a vida dos outros vida amargurada. Não pode. E na verdade, existem pessoas que são especialistas em fazer a vida dos outros uma vida amarga. Olha que princípio que ele traz para o filho. É muito forte isso aqui. Ele diz: cada coração conhece a sua própria amargura. E na verdade, querido, tem outro valor aqui. Você nem sempre vai conseguir compartilhar da sua alegria com todo mundo. Por quê, querido? Porque a sua alegria, para muita gente, pode se transformar em inveja. Quantas pessoas... Eu sempre falo para as pessoas que vão casar, né? As pessoas querem fazer a festa das galáxias, etc. E às vezes deixam de ter uma lua de mel, que deveria ser o mais importante para ele, vista mesmo, rebenta, mas faz aquilo. Sempre vai sair gente falando, um que vai reclamar do canapés, outro que vai falar do churrasco, outro, enfim, né? Às vezes você faz lá 200 convites e vão 100. Às vezes você se forma, você constrói, você compra um terreno, compra um apartamento, se forma. Quantas pessoas da sua família se alegram com você? Entende como a sabedoria no que ele fala? Quantas pessoas que de verdade se alegraram porque você trocou de carro? Não estou falando de inimigo, nem de quem está longe. Então não tente ficar frustrado com quem não se alegra com a sua alegria. Mas escolha as pessoas com quem você vai conviver e abrir o coração. Porque tem gente que, pelo contrário, vai dizer: grande coisa, é seu, não é meu. E às vezes aonde você achou que ia celebrar com você, foi aquela pá de cal. Verso 11: não construa sua casa na areia, a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Olha, uma casa pode ser bonita, ela pode ter piscina, pode ter torneiras de ouro, ela pode ter
3, 4, 5 carros na garagem, mas se essa casa não tiver um fundamento sólido na palavra de Deus, tudo isso pode se perder em fração de tempo. Eu conheci famílias que, de estruturas fantásticas financeiras que elas tinham, elas acabaram vivendo momentos de lamento. A vida das pessoas que não conhecem a Deus é assim, irmãos. Nós vivemos aqui, lamentavelmente, esse momento de pandemia, e tivemos aqui em nossa cidade, no Brasil, pessoas que tiraram a vida diante de algumas situações. Recentemente, alguns 2 ou 3 atores a nível nacional, eles ficaram frustrados com alguma situação na sua vida financeira e optaram em tirar a vida. A Bíblia é clara quando ela diz para a gente não edificar a nossa casa em cima daquilo que não é firme. Deixa eu lembrar você, a beleza física vai passar. Então não construa valores, não trate a sua vida em cima dessa pelinha esticada. Que a menos que você vire uma dessas pessoas que faz 80, 90 cirurgia plástica da vida e depois vira Munhá, não é? Que tem umas pessoas que viraram Munhá. Thundercats, né? Coisa terrível. Você olha e fala, meu Senhor, o que é isso? Não que seja contra, não, faça, irmão. Deus estica, fica caprichadinho, estique mesmo. Mas entenda bem sobre isso. As pessoas fazem o fundamento da sua casa, às vezes só em beleza física. Outros fazem o fundamento da sua vida em cima de dinheiro, mas pode vir uma crise. Outros fazem em cima do status. Conheci uma pessoa que tinha um cargo elevado numa empresa aqui na nossa cidade. E veio uma crise sobre a cidade. E ela era chefe nessa empresa multinacional. E o que apareceu para ela para trabalhar foi um emprego para receber ordem num setor que não tinha nada a ver com ela. Mas daria para levar o pão para casa, pagar suas contas. Ela disse, eu não vou me sujeitar a trabalhar disso. Disse, por quê? Eu era chefe, eu tinha isso. Mas aconteceu. Não vou me rebaixar. Conheço pessoas que alugam carros para visitar os parentes, tendo carro bom. Mas ela não quer chegar na casa dos parentes com um carro popular. Então ela aluga um carrão para chegar lá e todo mundo achar que ela está por cima. Que fundamento é esse? É isso. A Bíblia é clara em dizer, não edifique a sua casa em coisas que podem se romper. Pessoas que constroem relacionamentos em cima de amizades que só podem lhe dar benefícios, no dia da tua angústia você vai saber quem era o teu amigo. Deixa te faltar dinheiro, deixa algumas coisas acontecerem com você. Você vai ver no que você fundou ou fundamentou os seus relacionamentos. Verso 12, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a estradas de morte. As aparências enganam, sim ou não, irmão? As coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Tem coisas que eu olho e eu julgo como sendo preciosas de Deus. Por isso a palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parece ser a coisa correta, mas lá na frente estavam fora de princípios, fora de valores, fora de alinhamento, fora de questões da base da palavra de Deus. Eu a confiei. Então, eu tenho aqui um exemplo muito clássico para dizer para você, que eu vivia isso quando eu era líder dos jovens já faz alguns dias. Eu via alguns rapazes que apareciam na igreja e falavam que queriam Jesus. Mas na verdade ele queria carcaça para eles, tá? Da irmã que estava na igreja. Aí as mocinhas, ele é lindo, maravilhoso, é o homem da minha vida. As pessoas têm mania de com um mês estar amando, né? Eu amo. Aliás, tem gente que com uma semana está amando. E aí o amando vai embora e fica no quarto, não quer mais sair, não quer comer, não sei o quê, não é? Que falta faz. Chicote, couro cru do chicoreiro. Mas, querido, vai vendo. As coisas aconteceram. Recentemente eu vi uma situação, falou, o senhor sabia, fulano? Eu falei, conheço, então. Mataram o marido e quase mataram o filho. Porque ele era usuário, a menina também, não sei o quê. Eu fiquei lembrando da minha época, que era líder de jovem, o quanto me deu trabalho.
Sabe, tem coisa que você fala assim, isso aqui é de Deus. De Deus aonde, irmão? As coisas de Deus não trazem dor, não trazem confusão. E é isso. Às vezes nós colocamos algumas situações, por exemplo, algumas propostas de trabalho. Todo mundo precisa trabalhar, mas para destruir sua família é de Deus? Será que tem valor isso? Ah, isso aqui é a oportunidade do século. Como, cara? Isso aqui vai trazer um prejuízo na sua saúde, vai encurtar a sua vida. Então, o que Salomão está dizendo aqui na resenha é: o diabo é astucioso para mostrar coisas, atrativos, mas que por trás tem peso e preço de sangue. Verso 13: o riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. É interessante que ele está falando aqui de dois sentidos que há na vida. Há tragédias da vida que ninguém pode escapar. Como, por exemplo, você ter que sentar para receber uma notícia de uma enfermidade que você vai ter que conviver com ela os demais anos da sua vida. Mas quem é que está livre disso? Ninguém. Ninguém está livre de ter que... Olha, eu repreendo, né? Qual é a mãe e qual é o pai que está preparado para sepultar o filho? Complicado. Ninguém nasceu com essa programação. Tem coisas que ele está dizendo aqui, que lá na frente, a tragédia de hoje vai nos fazer rir amanhã. Porque eu achei que aquilo era o meu fim. Mas por me comportar na submissão à palavra, da dependência de Deus, eu vou olhar daqui a um tempo e vou dizer: rapaz, Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa... Aliás, constantemente eu olho umas fotos minhas lá de trás e eu falo: como Deus me melhorou, como Deus me melhorou. Eu olho uns óculos que eu usava, 1900 e Moisés, eu falo: louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre seja louvado. Tem coisas que a gente olha, muitas das vezes, que a gente vai chorar, vai sofrer com os outros, e às vezes a gente vai ser afetado por situações, por lutas, é isso que ele está dizendo, esses dois princípios, em que faz parte da vida chorar, sim, faz parte da vida também sofrer, mas essas coisas não são permanentes na nossa vida, como o Salmo 23, né? Quando o salmista fala de deserto, deserto não é lugar de morada. Deserto para nós é lugar de passagem. É de crescimento, amadurecimento, estrutura. A gente vai olhar, a gente não ficou feliz. Se eu perguntar aqui, irmão, quem ficou feliz quando ficou desempregado, passou aperto? Você ficou feliz quando recebeu aquela notícia? Não. O humor muda? Sim, a gente vai mudar. Mas o que não pode mudar é a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé. É isso que ele está dizendo. 14, colhemos o que plantamos. Não precisava nem falar, né? O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Pois bem, é fato. Quem semeia maldade vai colher maldade. O infiel do coração não tem como colher coisas boas. Foi infiel, vai colher infidelidade. Quem semeia vento vai colher tempestade, vai colher vento. Mas as pessoas que plantam lealdade, essas pessoas vão colher também lealdade da parte do Senhor. É uma promessa dele. Ele fala: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. O mal que a pessoa cultiva, agora começa a apertar. Pode te encurralar lá na frente para você ser vítima desse mal. Isso é muito sério. Tem gente que devia pensar sobre alguns sentimentos que verbalizou ou que guarda no coração. E cuidado para não fazer julgamento daquilo que eu acho. Alguns seres humanos têm mania de dizer: eu achei, eu pensei, por isso eu não fiz, ou por isso eu fiz. O Senhor fala na sua palavra, isso é muito forte: aquilo que eu desejei no secreto de maldade pode transbordar publicamente.
Se tem alguém que a Bíblia diz que esquadrinha e prova os corações, é Deus. Eu posso com a minha boca dizer, amo você, querida, mas aqui dentro de mim tem uma cobra peçonhenta querendo ver o seu mal. Não se esqueça, o Senhor fará com que isso seja tratado, e às vezes publicamente. Versos 15, 16 e 17. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado, o sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. 3 conselhos, 3 situações que tem aqui, e eu vou precisar parar, porque já são 9h28. Primeiro, é importante a gente parar, pensar no que a gente ouve. Porque tem coisas que não devem ser reproduzidas. Tem coisas que eu não devo deixar entrar no meu coração. E tem coisas que o meu temperamento pode me levar à loucura. É isso. Então, quando diante de algumas decisões, e eu vou dizer, irmãos, há um provérbio chinês, que não é bíblico, mas você conhece. 3 coisas que não voltam atrás: flecha arremessada, oportunidade que passou, e a terceira eu esqueci. Palavras proferidas, que era mais importante. Quero que você morra. Uau. Você já parou para pensar? Como é que eu tiro essa palavra, quero que você morra, se no dia seguinte você souber que aquela pessoa foi diagnosticada com uma doença incurável? Dá para dormir com esse barulho? Por isso, o texto está dizendo que pessoas tolas são conhecidas pelas suas palavras, pelos seus comportamentos, pelas suas ações, diferente do sábio, que diante de algumas coisas que ele escuta, ele precisa parar, pensar, e ele precisa, antes de tudo, refletir se o que ele ouviu tem fundamento. Olha que conselho importante para a vida. Diz uma coisa para mim: quem aqui já não repassou alguma coisa sem consultar? Como é que você devolve a honra de alguém que foi tirada em público? Como que você devolve? Há uma coisa séria, irmãos, que eu tenho ensinado vocês aqui. Tirou a honra em público, devolva a honra em público. Esse negócio de chamar no particular e dizer, você me perdoa, para aí, você foi em praça pública, falou o que não devia, fez o que não devia, agora no particular você quer que as coisas se resolvam assim. Isso não é um princípio correto, não. O princípio correto aqui é de alguém que, antes de mais nada, refreia, pensa, considera e depois ele age. Amém, queridos? Eu não vou esticar com você, porque estamos indo para o verso 18, são 35 versículos, são 9h30, e eu gostaria que você estivesse aqui quinta-feira que vem novamente, tá bom? Como eu disse aqui esses dias, aproveite, porque é o último formato, possivelmente, desses cultos que nós estamos tendo de provérbios. Fique em pé, em nome de Jesus.